Tá. Coloquei para gravar, para a gente iniciar. Então, pessoal, eu liberei esse material, né? Foi o mesmo material que eu trabalhei com eles ontem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Beleza. Renato, está me ouvindo bem? Tá legal, Michel. Tá. Eu liberei esse material de operações unitárias, que tem duas operações unitárias muito importantes, né, na área de química, que é a adsorção e a absorção. Então, só tem uma letrinha que difere uma da outra, né? Mas as propriedades são muito diferentes quando a gente fala em adsorção e quando a gente fala em absorção. E a gente utiliza muito na indústria química, tá? E aí a gente vai conversar sobre essas duas e no final a gente faz um resumo da diferença delas. Bem, a adsorção, eu coloquei aqui um adsorvente clássico, o carvão é um adsorvente clássico, e coloquei colunas adsorvedoras aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como seriam essas colunas no meio industrial. Bem, como é que funciona a adsorção? A adsorção, ela vai fazer a transferência de massa. É uma etapa de separação, né? Então, ela é bem parecida com o que a gente conversou sobre destilação, que era separação, extração líquido-líquido, que também era separação, tá? Só que qual é o objetivo aqui, pessoal? Eu posso ter um líquido e um sólido, e eu quero fazer ali uma separação, ou eu posso ter um gás com sólido. Então, a ideia principal é a seguinte: eu tenho uma fase sólida, né? Vamos pensar no carvão. Pensando lá no filtro, né? O filtro de água em casa, que a gente compra, a gente vê que tem carvão ali, né? O que acontece? Ali, as impurezas vão ficar retidas nesse carvão. Então, está acontecendo um processo de adsorção. Eu tenho um sólido, nesse meu sólido, eu tenho as minhas impurezas, né? Ficando retidas ali. Então, seria mais ou menos essa a ideia quando a gente pensa em adsorção. Então, é um processo de separação no qual eu tenho um gás ou um líquido que parte desse soluto que está ali vai ser transferido para a superfície sólida. Então, na fase sólida, né, eu vou ter a retenção ali de alguma impureza. O Walter está conectando. Que bom. De alguma impureza, né? Então, depois que eu finalizar esse processo de adsorção, é importante a gente retirar esse material adsorvido no sólido, né? Para quê? Para tentar... Walter, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, professora. Beleza. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, vou botar no mudo vocês só por conta dos ruídos, tá bom? Ok. Qualquer dúvida, vocês podem tirar do mudo. Tá. Então, como eu tinha falado, né, a gente vai ter os sólidos e as impurezas vão passando e vão ficando retidas nesse sólido. Aí o exemplo clássico é o carvão ativado. No final, eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso fazer uma retirada desse material que ficou no sólido, né? Com o objetivo seja de regenerar o meu sólido, utilizar de novo, né? Ou mesmo fazer a troca. Mas aí, o ideal é que eu faça essa retirada, né? Então, normalmente a gente tem um leito, a gente passa um gás ali que vai retirar esse material que está preso ali, né? Aderido ali, né? Para regenerar esse leito. Como é que funciona, né? Então, normalmente a gente usa colunas empacotadas, tá? E aí eu tenho dentro dessas colunas esses adsorventes, que são essas pecinhas, né, sólidas, são compostos químicos sólidos, né? Que conforme eu passo o material por ele, parte, né, das impurezas, normalmente a gente usa muito para tratamento de água e tal, eles vão ficar retidos ali, tá? Então, a gente tem o líquido ou o gás passando nesse sólido até ocorrer a saturação. O que seria a saturação? Seria um momento em que o sólido não consegue mais fazer o papel dele, que é adsorver. Ou seja, se eu estiver trabalhando ali com a estação de tratamento de água para retirar as impurezas, né? Esse sólido não vai mais conseguir segurar as impurezas. A impureza vai passar na água e vai continuar saindo, normalmente.
tá? Então, a saturação está associada a isso. Quando eu estou, normalmente, muito próximo da saturação do leito, né? Michele, como é que eu vou saber isso? Normalmente, a gente tira amostras da saída da coluna para determinar a concentração da impureza. E aí a gente consegue ver se a impureza está alta, se a impureza está baixa. Se a impureza está alta, se a impureza está baixa. A gente consegue ver mais ou menos por aí. O que acontece? Se eu tiver, né, com o objetivo ali de evitar, interromper o processo, o que eu faço? Eu estou com uma coluna, passo a amostra nessa coluna, e aí quando eu tiro a alíquota, eu vejo que nessa minha alíquota, a gente está tendo um problema associado à retenção, né, dessas partículas. Se no meu leito não está mais retendo partículas, eu tenho que parar o processo e fazer a limpeza. Então, na indústria, normalmente, a gente não pode parar, né? Então, o que a gente faz? A gente desvia para outra coluna. Então, é sempre aconselhado que eu tenha 2 colunas, né? E que eu consiga desviar esse fluido de uma coluna para outra, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia ali, né? Eu consigo desviar a coluna de um lado para o outro. Bem, aí é isso que está dizendo aqui embaixo, ó. Próximo da saturação, você desvia para a coluna, né, de um ponto para outro. Bem, a gente tem 2 parâmetros que a gente consegue avaliar se esse processo de separação ele está ok ou não, tá? Como é que funciona, né, esse processo? O que a gente tem ali? Normalmente, nesse processo, eu vou avaliar o quanto está ficando de impureza retido. Passei demais, desculpa. Vamos supor, eu tenho ali impureza, uma sujidade, que eu quero que não passe no meu fluido, tá? Aí eu passo ele na coluna, retiro uma amostra desse fluido e analiso. E vejo o teor dessa sujidade, tá? Então, se eu tiver que a minha eficiência de retenção, ou seja, não ficou nada retido, é 0, né? É porque o momento já é de troca do meu leito. Porque não ficou nada retido. Eu queria que ele retesse as partículas. Se saiu todas as partículas, né, no final, não adianta. Eu não estou conseguindo fazer ali o meu processo de separação, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre monitorar, né, essa concentração de entrada e a concentração de saída e comparar. Se elas estiverem iguais, é porque o meu leito, né, de adsorção já não está mais funcionando. Ele já não está mais cumprindo o papel dele. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia aí. Aí aqui mostra exatamente isso pra gente. Olha que interessante. Aqui, no primeiro desenhozinho, eu teria um leito, tá? Que eu acabei de utilizar. Então, a minha adsorção nele está ótima. Repara, as impurezas, né, só cobriram uma parte. A parte escura aqui são as impurezas retidas. Então, aqui inicialmente, ó, eu ainda estou conseguindo fazer, né, com que os meus sólidos fiquem retidos. Aqui no segundo, não. No terceiro e no quarto, os meus sólidos ficam muito retidos. Reparam? Então, aqui, vocês conseguem ver pela imagem que a gente, no terceiro e no quarto, eu já não consigo mais usar essa coluna. Porque essa coluna, no final, ela já não consegue mais absorver nada. Tudo que está passando ali, né, ele está passando e está saindo, está passando e está saindo, porque ela já está saturada. E aí, como é que a gente vê isso ao longo do tempo, né? Tempo 1, vamos supor, é esse primeiro aqui, ó. No tempo 1, a minha concentração de saída no efluente, ou seja, o que está saindo da minha coluna, está baixinha. Então, ela está absorvendo bem. Já no tempo 2, o que acontece? Eu tenho aqui, né, essa informação associada assim, ainda está funcionando bem, que ainda está baixo. Quando eu chego no 3, ó, já está no que a gente chama de break point. Esse breaking point diz que a partir desse momento a concentração vai subir muito e eu não vou conseguir mais separar, como se a minha coluna ficasse toda saturada. Então, repara, é muito rápido, do ponto 3 para o ponto 4, né? E ele sobe exponencialmente, sobe muito rápido.
né? Então, aqui nesse momento, a gente deveria parar e fazer a regeneração da coluna, trocar a coluna, algo do tipo. Então, ó, esse meu breaking point é o momento em que a gente chama de ponto de ruptura, né? É no momento em que a minha concentração de saída está subindo absurdamente. E aí, naquele momento, eu não estou tendo mais retenção, né? Então, a gente diz que, em relação à saturação, é o ponto que a eficiência é nula. Não está tendo eficiência de separação, né? Tudo que está passando ali, né, está saindo. Ele não está conseguindo reter nada. Então, isso é muito ruim. Bem, em relação aos adsorventes, né? Shelly, você está falando sobre isso, mas como é que eu faço para trabalhar essa informação, né, associada ao adsorvente que eu estou usando? Qual o papel dele, né? Como é que ocorre essa separação? Como é que a impureza vai passar e vai ficar retida? Por que só a impureza fica retida, né? Se eu estou passando lá uma mistura, por que só as impurezas vão ficar retidas e os componentes da mistura não vão, né? Aí a gente fala que tem uma escolha ali, né? Eu não posso escolher qualquer adsorvente. Eu tenho que vai ocorrer ali uma ligação fraca, né? Do tipo Van der Waals. Então, são ligações entre moléculas, não são mais ligações químicas que a gente viu lá na inorgânica, ligações entre átomos, né? Nesse caso, eu tenho somente a ligação entre moléculas. E aí, essas bolinhas rosas, pessoal, são as impurezas, tá? Aqui, ó, nesses tracinhos pretos, são o meu adsorvente. E aí, o fluido está passando. Conforme o fluido está passando, as impurezas vão ficando retidas. Conforme as impurezas vão ficando retidas, né? O fluido passa, as impurezas ficam retidas, e aí a gente tem um problema, né? Associado a essa retenção. Eu posso ter uma retenção somente em cima do sólido, ou eu posso ter uma retenção impureza com impureza. E aí isso está associado ao que a gente chama de adsorção física ou adsorção química, tá? Por exemplo, esse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma adsorção numa monocamada. Repara, o sólido está ficando retido, a impureza, no sólido, direto, somente. Só uma camadinha. Aqui do lado, não, ó. Tá vendo que já tem camadinhas de impurezas? Então, aqui eu estou formando multicamadas, tá? Então, existem esses dois tipos de adsorção. Quando o sólido vai adsorver em somente uma camada, ou quando ele vai fazer várias camadas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Se vai formar uma monocamada ou uma multicamada. E como é que eu vou saber se vai formar ou não? Tem a ver com a interação, né? A interação entre a superfície e essas impurezas que estão passando. Conforme elas vão passando ali, né? A gente tem essa ideia se está ficando retido ou não. Bem, como é que funciona, então, esse processo, né? A gente fala que é um fenômeno de superfície. Ou seja, na adsorção, pessoal, é o seguinte: eu tenho ali o meu adsorvente e as impurezas vão passar e ficar retidas, vão interagir com ele. Agora, quanto mais poroso for o meu adsorvente, melhor vai ser. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, um adsorvente que ele é muito poroso, repara, aqui são os poros do meu adsorvente, essas reentrâncias aqui, tá? Conforme o fluido vai passando, as impurezas vão ficando aderidas ali, naqueles poros. Então, a gente passa a ter, né, quanto maior a porosidade, melhor vai ser esse adsorvente. Ele vai ter uma área superficial muito maior, ou seja, uma maior área de contato, né? Então, normalmente, a gente fala que as estruturas porosas, elas acabam tendo essa elevada área externa, que a gente está vendo, seria, por exemplo, o contorno da minha partícula, mas ele também tem uma grande área interna, é a partezinha de dentro, tá? Né? Então, isso vai estar associado. Os materiais que são escolhidos como adsorventes, eles precisam ter, né, essa ideia aí de que a gente vai estar trabalhando com essas reentrâncias, essas porosidades. Então, quanto mais poroso ele for, melhor ele vai ser um adsorvente. Ah, Michele, aí ontem até perguntaram, como é que eu vou saber, comparando, né, um adsorvente com o outro, se ele adsorve mais ou menos? Aí vai depender do que eu estou passando de fluido,
né? Então, é uma interação do fluido que está passando com o adsorvente, que é o sólido. E aí sim a gente vai conseguir, né, fazer, né, ter uma ideia dessa interação ali, se vai existir ou não, né? Se ele vai ser um bom adsorvente ou um ruim adsorvente, ou um mau adsorvente, melhor dizendo. Aí aqui eu apresento alguns exemplos, né, de adsorventes que tem. Por exemplo, o carvão ativo, que eu já tinha até citado. A gente utiliza muito a alumina ativa, geralmente ele é utilizado para secagem de sólidos, mas esse aqui, ó, que é a sílica gel, vocês já devem ter visto quando a gente compra sapato, bolsa, né? Alguns itens vem esse pacotinho de sílica. O objetivo ali é reter a umidade do ambiente, né? Evitando que esses componentes mofem, digamos assim, tenha a formação de fungos. Então, essa sílica, ela vai absorver a água do ambiente, tá? Então, ele também é um adsorvente. A água vai ficar retida ali na superfície dessas bolinhas, tá? E tem bolinha transparente, bolinha azul, e aí vai variar ali do tipo de sílica que a gente está utilizando, mas também é um adsorvente. Tem o caso que a gente chama de peneiros moleculares. O que seriam peneiras moleculares, né? São aluminosilicatos, né? Normalmente a gente usa para quê? Para obtenção de álcool etílico que seja anidro, tá? Ou seja, eu tenho o álcool, normalmente esse álcool tem água, tá? Ele é hidratado, e aí se eu quero um álcool que ele seja anidro, praticamente sem água, né? 99,9% geralmente, a gente utiliza essas peneiras moleculares que elas vão absorver a água, né? E a gente vai conseguir produzir um álcool, né, de elevada, né, pureza, digamos assim, sem água, praticamente anidro. Então seria mais ou menos essa ideia aí das peneiras moleculares. Aí aqui eu apresentei um quadro comparativo, né, entre os 3 adsorventes mais utilizados, tá? A porosidade deles, a área, volume dos poros, as densidades, né? O que a gente tem de informação aqui? O carvão ativo é o que tem a maior porosidade interna, tá? Então, quando a gente olha para ele, não parece, né? O carvão, quando a gente olha, a gente não consegue ter essa ideia, porque é tudo microscópico, né? Mas a área superficial dele, ó, chega a ser até a área maior, uma vez que a gente tem essa ideia, né, de que esse meu poro, né, que tá ali, ele vai estar associado a quantidade, né, interna que eu tenho. Então, se ele tem muito poro, significa que a área dele é muito grande, porque ele pode reter, né, os meus sólidos, minhas impurezas, na superfície dele, por fora e por dentro. Então, tá aí a importância, né, dessa informação em relação à porosidade, tá? E aí a quantidade, né, o volume de poros por grama de carvão também vai ser o maior, né, visto que ele é o que tem a maior porosidade interna, tá? Então, dentre os 3 que eu apresentei aqui, o carvão ativado seria o que teria a maior área superficial, né, para fazer esse trabalho aí de adsorção, devido a essa porosidade interna dele. Tá, e como é que esse carvão ativado é produzido, né? Ele é produzido a partir de produtos naturais que tenham carbono, a fonte dele, né, é carbono, então carvão, outros materiais ativados, né, materiais vegetais, desculpe. Normalmente, para a gente fazer esse termo carvão ativado, ele vai ser submetido a elevadas temperaturas para que faça essa ativação dele, tá? Normalmente a gente usa para tratamento de água. Então, qual o objetivo de usar o carvão? É retirar, por exemplo, tirar a cor, melhorar a turbidez, retirar, por exemplo, resíduos de pesticida. Se eu tiver com um teor de cloro muito elevado, o carbono vai fazer essa retirada. Então, a gente tem aqui, né, o carvão sendo muito importante no tratamento de água. Aí eu peguei um cartucho de carvão sem uso e dei uma ampliada ali. Aí a gente consegue ver, ó, as partículas de carvão sem nada grudadinho. Quando a gente passa por um carvão após 12 meses de uso, aqui estão, por exemplo, as moléculas, ó, de cloro. Ele consegue fazer a absorção do cloro, tá? Então, ele faz a decloração da água, além da retirada de outras impurezas. Então, o carvão ativado, ele acaba tendo um papel importante aí no sistema de tratamento de água. Bem, quando a gente fala em troca iônica, né, às vezes a gente usa esse termo, principalmente na parte de água, né, o pessoal que trabalha lá com fornecimento de água, água ultrapura, água deionizada,
água desmineralizada. Essa produção dessa água, pessoal, ela está associada a passar por uma coluna de troca iônica, que é um processo de adsorção. Então, dentro da minha coluna, dentro da minha torre, né? Normalmente a gente tem torres, ela vai ter uma resina de troca iônica. O que é essa resina? Essa resina ela já tem íons. Então, ela acaba fazendo a troca dos íons presentes na água, por exemplo, para os íons que estão nessa coluna. E aí, com essa troca, a gente consegue, né, ter aí mais ou menos essa ideia, né, da minha troca iônica, tá? Bem, outro exemplo bem interessante é o que a gente chama de cromatografia. Uma separação cromatográfica também é um processo de adsorção, tá? Ah, Michele, como é que funciona esse processo de adsorção? Então, nós temos um determinado componente, que é a fase estacionária, e um componente que é a fase móvel. Então, eu pego a minha amostra, passo por dentro dessa minha coluna, tá, cromatográfica, e vai ficar retido. Só que a retenção é meio seletiva. Por exemplo, quem tem mais afinidade com a fase estacionária, que é o sólido, o adsorvente, vai ficar retido nesse adsorvente. Quem tem pouca afinidade vai passar com fluido. Então, a gente repara aqui, ó, quem tem menor afinidade com sólido, sai logo, repara, já é o primeiro a sair. Quem tem a maior afinidade, né, vai ser quem vai sair depois, tá? Então, quem tem a menor afinidade passa e sai logo. Quem tem a maior afinidade vai demorar a sair, tá? Então, foi isso aqui que eu escrevi aqui. Componente fortemente adsorvido, ele tem uma passagem lenta. Se o fluido não possui afinidade pela coluna, a passagem é rápida. Então, seria mais ou menos essa aí a ideia. Bem, normalmente a gente consegue fazer esse tipo, né, de técnica de adsorção de 3 maneiras. A primeira seria utilizando colunas empacotadas. Então, são colunas de leitos recheados, né? Dentro dessa minha coluna tem vários pedacinhos, né, que vão ser os adsorventes. Eu posso fazer com tanques agitados. Esses tanques agitados a gente utiliza normalmente no tratamento de água, tá? Eu tenho ali uma agitação para favorecer, né, a minha adsorção. Então, eu tenho um sólido, conforme eu agito, eu favoreço a movimentação do fluido para que ele vá grudando ali no adsorvente. E eu tenho colunas também contínuas que vão estar em contracorrente, ou seja, um fluido está descendente e um fluido está ascendente. Então, eles estão passando em contracorrente e está tendo ali a troca, a transferência de massa. Então, aqui seria um exemplo de colunas empacotadas, né? Aqui, nesse caso, eu estou com uma coluna de adsorção e, em seguida, eu estou com uma coluna regeneradora. Qual o papel dela, né? O objetivo seria, se a primeira coluna está saturada, ou seja, não está mais fazendo, né, o processo de adsorção, eu desvio o fluido, eu tenho um sistema de válvulas, tá? Que vai passar para a segunda coluna. Enquanto isso, eu estou regenerando a primeira coluna, ou seja, eu estou removendo o que ficou saturado, o que ficou grudado ali, aderido, né, na minha coluna. Nesse exemplo aqui está ao contrário, né? Essa coluna está bem saturada, está até mais escura, tá? Então, ela está cheia de impureza. Então, o fluido vai passar pela coluna 1, vai desviar, enquanto essa daqui está sendo regenerada. Então, é isso aqui. A segunda está em regeneração, tá? Então, eu tenho válvulas que vão abrir para o fluido passar, né? Normalmente, essa regeneração é feita com um gás inerte, ou seja, esse gás ele não vai retirar nenhuma, não vai reagir com nada da coluna, tá? Ele vai tirar somente as impurezas. Se for com solvente líquido, né? Esse tanque solvente não pode ser miscível em água, não pode misturar com água. Se eu estiver trabalhando com vapor d'água, tem que ter cuidado, porque ele pode condensar no leito, tá? Formar líquido dentro do leito. É feito normalmente com aumento da temperatura para fazer o processo de dessorção, que é realmente a retirada desses sólidos, tá? E aí, depois que eu uso, por exemplo, um material com essas impurezas, eu vou tratar esse material, né, para remover as impurezas desse material, seja do solvente, seja do gás, né? O objetivo seria esse. Se eu trabalhar com tanques, né, tanques agitados, o que eu tenho ali? Eu tenho uma agitação, né, um contato do sólido com líquido. Normalmente a gente utiliza em tratamento de água.
O carvão ativo é o adsorvente, tá? O processo é embatelado, então, só para relembrar o que seria o processo embatelada, é aquele processo em que eu coloco toda a matéria-prima, tem a reação e eu retiro todos os produtos. Eu não estou fazendo a adição, né, contínua de material. Tá? Então, por exemplo, eu não estou adicionando matéria-prima, retirando produto. Né? Eu adiciono, vai reagir e aí eu retiro todos os meus produtos. Seria mais ou menos essa a ideia. Se eu tiver com colunas em contracorrente, né, eu tenho ali um maior tempo de contato, tá? Então, eu tenho ali o meu material passando, ele vai estar com um tempo de contato bem maior do que nas outras, tá? Normalmente, a gente tem o adsorvente descendo pela gravidade e no inferior, na parte de baixo, a gente coloca o fluido que a gente quer retirar. Então, eles vão em contracorrente. O adsorvente desce pela gravidade, o fluido que eu quero separar, se ele for um líquido, né, vai ter uma bomba ali associada para o transporte, né? Se ele for um gás, ele vai tender a subir mesmo, porque é mais leve. Então, em contracorrente, o tempo de contato entre eles é bem maior. Alguma dúvida em adsorção, pessoal? Vocês estão no mudo, deixa eu tirar vocês no mudo. Dúvida aí em adsorção? Esse caso aí, Michele, quando tem a saturação, não existe assim, não acontece de obstruir completamente, não? Ele continua passando, mesmo saturado, continua passando, é isso? Não, então, não chega a entupir. Se saturar, você tem que desviar o caminho para outra coluna. Porque senão você vai gastar energia. Você comentou que passando e não vai separar nada. Não vai separar mais nada. Mas não acontece uma obstrução, não, né? Não, simplesmente ele não vai fazer filtragem. Isso, ela vai continuar passando, só que a água não vai. É igual o filtro de carga. Se a gente tiver com filtro de carga, a gente até reduz ali a velocidade, né? Mas nesse caso, nas colunas, elas são muito maiores, então o fluido continua saindo. Só que o fluido vai estar com muita impureza. Então não vai estar filtrando, né? Que é essa a ideia. Entendeu? Não, beleza, Michele, tranquilo. Entendi sim. Ricardo e Walter, alguma dúvida na primeira parte? Não, professora, essa matéria aí, a respeito disso que a senhora está explicando, eu até vejo muito lá na área que eu trabalho de tratamento de água. A gente trabalha lá, nós temos lá tanque com agitadores, nós trabalhamos com filtro com várias micragens, entendeu? Justamente para esse processo de saturação. Então, eu vejo muito isso lá. Bem bacana. Legal. Tu é da Fiocruz? Eu trabalho também lá. Trabalho junto com o Renato aí. Essa galera é tudo de lá. Só que a área é diferente. Ele é da refrigeração, eu sou do tratamento de água. Legal. Bacana. É bom trocar essas experiências aí, né? Muito legal, muito legal. Ai, que bom. Então tá, vou botar vocês no mudo de novo, mas qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom, pessoal? Tá, ok. Valeu. Valeu, Walter. Valeu, Renatão. Então, pessoal, a próxima etapa seria falar sobre a absorção. A gente até já falou por alto, né? Mas é importante trazer as duas propriedades, as duas operações juntas, né? Para vocês terem uma ideia, né? E ver como é que funciona uma, como é que funciona a outra. Então, aqui seria o exemplo de uma coluna absorvedora. A ideia da coluna absorvedora é que eu tenho o contato do gás com o líquido. Então, repara, eu já não tenho mais sólido, tá? Aqui eu estou com gás e com líquido. Então, eu tenho lá um determinado gás que eu tenho um componente, eu quero retirar esse componente do gás, tá? Então, normalmente a gente utiliza, por exemplo, a retirada de amônia no meio industrial, coisas desse tipo. E aí, conforme eu vou fazendo essa retirada, né? Eu tenho a passagem do líquido. O líquido é que vai retirar. Então, repara, agora eu estou com um gás. Ana Paula entrando. Legal. Agora eu tenho a passagem de um gás, tá? E de um líquido. Conforme esse gás e esse líquido vão passando, né? A gente acaba tendo essa ideia, né? Da retirada. E aí, novamente, vão ter testes a serem feitos no final para ver se realmente teve uma eficiência da retirada da impureza. Então, aqui o objetivo é o seguinte:
passa um gás, eu vou retirar alguém desse gás contra um líquido. Então, tem um líquido passando, esse líquido vai conseguir retirar partes, né, do nosso material gasoso. Tá? É um processo inverso da desorção. Lembra que a desorção era a regeneração da coluna? Agora eu tenho uma fase líquida e uma fase gasosa, tá? E o objetivo é retirar parte, né, dessas impurezas que estão ali na minha coluna, tá? Então eu faço um líquido, né, ou um gás, lembra que a gente viu que poderia ser um líquido ou um gás, para retirar do meu sólido. Acho que eu mostro uma coluninha. Não sei se já é agora. Aqui. Olha, na minha absorção eu tenho a seguinte ideia. O gás está rico no soluto. Eu quero retirar o soluto do gás, tá? Então, no meu gás rico em soluto, ele vai subir, ele é mais leve, e vai sair um gás pobre em soluto, tá? No meu líquido, né, pobre em soluto, ele vai passar e vai sair um líquido rico em soluto. Então, seria mais ou menos essa a ideia. O gás rico em soluto, ele sobe, tá? Ele é mais leve. E aqui em cima eu acabo tirando um gás, né, que é pobre em soluto. Quando eu falo que eu tenho um líquido pobre em soluto, é porque ele está retornando da minha coluna de desorção. Então, na absorção, qual é o objetivo, gente? Eu tenho uma corrente gasosa, tá? Um gás. Nesse meu gás, vai passar o quê? Vai passar um líquido retirando parte, né, do gás, ou seja, a minha impureza. Então, lá em cima vai sair um gás que está pobre no soluto, tá? Embaixo, o líquido, como ele vai recolhendo esse material, tá? Lá embaixo eu vou tirar um líquido que está rico no soluto, concorda? É uma troca, né? Alguém está ficando rico, alguém está ficando pobre, né? Ali em soluto. Isso seria a ideia da absorção. Quando a gente pensa em desorção, já é o contrário. Ó, o líquido que saiu daqui, ele vai entrar na minha coluna de desorção, vai sair pobre no soluto. E aqui, ó, o meu pobre no soluto, que era o gás, ele passa a sair rico no soluto. Então, é um processo inverso, né? Aqui tá tirando alguém do gás, tá? Então, o gás está saindo pobre. Então, o líquido que sai rico é a absorção. Na desorção, é o contrário. O líquido, ele entra rico e sai pobre. Tá? Eu posso até retornar ele como solvente para cá. Ou o gás, né, que ele estava pobre, agora ele está rico. Ele vai remover, né, desse líquido o soluto. Então, seria mais ou menos essa ideia aí de troca de massa. Então, aqui vem explicando ó, o que eu falei. Na absorção, o soluto A está presente na fase gasosa e está em contato com uma fase líquida, né, com o qual possui uma solubilidade, uma afinidade. Por quê, pessoal? Essa fase que vai passar, a fase gasosa, a fase líquida, ela tem que ter uma afinidade, tá? Senão não vai conseguir puxar, né, essas impurezas, retirar as impurezas, né? Então, quando eu finalizo a absorção, o que eu consigo obter, né? Eu tenho uma corrente gasosa que está pobre no soluto A e uma corrente líquida que está rica em A. Na desorção já é o contrário, ó. A corrente gasosa que está rica no soluto e a corrente líquida está pobre no meu soluto. Então, por esse desenhozinho, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, né, do que está descrito aqui, né, que eu apresentei para vocês. Bem, a absorção, eu preciso ter uma diferença, né, de volatilidade muito grande. Shelly, o que é essa diferença de volatilidade, né? Está associado à pressão de vapor, a ele virar vapor, né? Então, ele ser mais volátil. Alguém que é muito volátil, eu entro num laboratório e sinto o odor daqueles reagentes que são muito voláteis, né? Por quê? Porque ali ele está líquido na garrafinha, mas ele está volatilizando. Parte dele está passando para vapor. E aí, quando a gente entra no laboratório, a gente acaba sentindo o cheiro, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Pessoal, vou cair daqui a pouco, está com menos de 1 minuto. Aí eu vou mandar um novo link, tá? Para vocês acessarem. Então, normalmente, na absorção, a gente tem que ter uma diferença de volatilidade muito grande, tá? Essa diferença entre componentes da fase gasosa e da fase líquida. A fase líquida, ela não pode perder componentes por vaporização, não pode acontecer equilíbrio líquido-vapor, né? Então, ali dentro, na absorção, não vai ter um equilíbrio entre esse componente que está líquido e o componente vapor. Ele só vai retirar
tá? Não vai ter uma reação química, é só uma retirada, tá? Essa parte de ponto de bolha e ponto de orvalho, ele não é algo que a gente aborda, né, no técnico, então fiquem tranquilos. A gente só fala disso para o pessoal lá do nível superior, é muito específico, né? O líquido bem abaixo do ponto de bolha é para garantir que ele não vai vaporizar, tá?